Boa noite, queridos amigos. Boa noite, queridas amigas. Sejam todos bem-vindos neste Evangelho no Lar, aqui por Franklin Miguel. Sou hipnoterapeuta de hipnose clínica regressiva. Então sejam bem-vindos aqui nesse momento do nosso Evangelho, a qual vai ser momentos nossos de paz, momentos de oração, momentos de reflexão, momento que vai as mensagens nos tocar com mais sabedoria, trazer para a gente um pouco mais de força, desempenho, amor, caridade, e a qual também a gente vai também nos polindo, nos transformando os nossos sentimentos nas relações, no trabalho da caridade, a qual é o nosso ponto fundamental. A nossa devoção, o nosso amor tem que ser a Deus, a devoção ao nosso Mestre Jesus e o trabalho que nunca pode esquecer ao próximo, de auxiliá-lo. Então, quando a gente mais dá, mais recebemos. Quanto mais auxiliamos, quanto mais eu aqui, por exemplo, mais estou a distribuir, a auxiliar nesse tipo de trabalho, mais ainda vamos recebendo. Mais inspirações, mais lições, mais recursos para a gente poder auxiliar. Então a gente nunca deve parar. Estava conversando hoje com uma amiga, assim que você já ficar fortinha, compartilha essa força com outras pessoas, No caso era nas questões de auxílios, que a gente está na campanha para o Natal mais fortalecido, das necessidades. E aí eu falava assim, desta forma. Então assim, nós todos temos que estar sempre trabalhando e compartilhando as nossas possibilidades com o outro, com o próximo. Porque quando a gente quer o melhor para nós, nós também queremos já iniciar o melhor também para alguém. E esse melhor para alguém só nos favorece a nós mesmos, no melhor para nós. Essa é a questão fundamental de todo um sistema do universo, da natureza, É um auxiliando o outro, não é verdade? Para o equilíbrio, para todas as necessidades. Vamos para a nossa leitura de abertura, para a gente poder fazer oração e ler uma mensagem do Evangelho. Vamos ver o que nosso amigo Bezerra vai trazer para a gente nessa noite de hoje. Autoconhecimento é o que a gente vai falar, mas de alguma forma a lição já veio, Porque eu já ia iniciar falando sobre autoconhecimento. Mas eu não queria começar falando porque às vezes eu prolongo muito na minha fala. Mas já veio a lição. Tenha bom ânimo, meus filhos. Não há dor que se eternize. Não há problema sem solução. Toda dor demanda tempo para ser equacionada. Geralmente o tempo necessário ao nosso aprendizado e transformação. Se a dor ainda não se retirou, é porque ainda não logramos o aprendizado necessário, nem soubemos corrigir o mal que ainda há em nós e que hoje nos faz sofrer. Aqui já está sendo falado da questão da hipnose, No caso da hipnose regressiva, a qual eu faço e trabalho, e eu tive a oportunidade de fazer algum trabalho dessa forma agora, na clínica que eu atuo. E na realidade esse autoconhecimento é a parte fundamental. E outra coisa ainda mais profunda, Nós tende sempre igual fala aquele ditado popular, tal pai, tal filho, ou assim a história se repete. Engraçado essas questões, gente. Mas todos nós temos em nós algo da nossa forma de ser
que também conduz outros também a sermos como nós somos, do mesmo jeito, até com os mesmos defeitos, com as mesmas dificuldades, porque temos em nós alguma coisa que ainda não lapidou, e aquilo que não lapidou, aquela dor, aquela angústia, aquela dificuldade que vivenciamos, aquela história que passamos, trazemos para os nossos também, que aí se diz, a história se repete. Então a gente vai ver nos filhos a história se repetindo, mas é tudo inconsciente. Não é que é algo que é programado, mas é algo que é inconsciente. Mas devido ao quê? A falta do autoconhecimento. Se buscarmos fazer esse autoconhecimento, iremos estar mais fácil nas nossas vidas a vencer certos desafios, né? Porque a gente vai acrescentar com novos paradigmas. E isso se acontece com mais profundidade quando a gente busca lá na hipnose esses recursos, né? Carecemos de melhor estudo de nós mesmos, olha só. É o que a gente já está falando. No autoconhecimento está a chave que nos liberta do mal, que entrou em nós e aí permaneceu por uma questão de simples sintonia. Olha só. Vou contar uma história logo depois da oração desta parte, tá bom? Precisamos cuidar mais de nossa vida íntima, harmonizar os nossos sentimentos, equilibrar o nosso raciocínio, enxergar sem maldade, ouvir sem as distorções causadas por nossos próprios conflitos. Há tanto a fazer em nosso mundo interno que por vezes nos indagamos. Como o homem ainda é capaz de viver tão distraído de si mesmo? Sigamos religiosamente o conselho do Santo Agostinho, exarado no Livro dos Espíritos, e interroguemos a nossa consciência a fim de cada dia sobre o bem e o mal que houvermos praticado, pois somente assim, numa análise rigorosa de nós mesmos, haveremos de conhecer a parcela árida do nosso ser que nos vincula ao mal e nos faz sofrer, o que por isso merece todo o esforço de nossa parte para irrigá-la com o amor que vem do Cristo. É uma terapia essa lição que eu acabei de ler aqui, né? Com todos, a qual estou compartilhando. E vamos agora, nesse momento, né, fazer a nossa oração. Pode aumentar um pouco a música. Então vamos relaxar-se. Vamos inspirar, encher o pulmão de ar. Vamos estar buscando esse autodescobrimento de nosso ser, para podermos lapidarmos melhor, entrar mais com profundidade em tudo aquilo que a gente tem de construção, as distrações que nós criamos, as distorções das ideias, dos conceitos que ali trouxemos, lá de nossas infância, adolescência, criou para nós certas dificuldades, a qual, agora maior, temos que nos buscar e nos acharmos de novo, para podermos assim sermos novos, mais transformados, no mais ideais que necessitamos. E há muito que se fazer, pois as histórias de transformações são contínuas e grandes em nossas vidas. E assim, Senhor, que essas bênçãos do alto que vêm a cada um de nós, que é amparados nesses momentos de reflexão, e possamos entrar nessa sintonia maior de Ti, Senhor, para esta busca em nós, dessa autodescoberta, a qual temos que estar ali, nos visualizar, nos entender os impulsos que acabou
nos direcionando nas nossas vidas, nos impulsos que acabou sendo aquilo como uma verdade, a qual interagiu em nossas vidas, que foi apenas algumas sintonias que nos fez uma ligação com o mal e acabou se tornando uma verdade. E agora, Senhor, nesse autoconhecimento, viemos buscar mais ainda dentro da gente, para poder fazer essa transformação e transformar-se as nossas vidas, para assim podermos libertar-nos dessas dores a qual construímos em nós e reconstruir-se. Cabe mais ainda, além do que apenas mostrar uma visão mais polida, mais ainda do que realmente são os fatos reais do nosso ser. Que ilumine o nosso Evangelho desta noite de hoje, em Teu nome, trazendo as Suas bênçãos. Como essa chuva que cai, serena aí fora, que a gente ouve nesse momento. Nas bênçãos da vida, que possa nos acolhermos e que a gente possa acolher nós mesmos nos nossos desafios mais íntimos e profundos. E assim, Senhor, só agradecer esses momentos. Que assim seja. Bom, gostaria de voltar a esta lição a qual a gente leu na abertura, pois ela tem muitos ensinamentos importantes, a qual eu gostaria que a gente está aprendendo algo. Bom, gente, como ele fala bem aqui, ó, é necessário no nosso aprendizado a transformação. Se a dor ainda não se retirou, é porque ainda não logramos o aprendizado necessário, nem soubemos corrigir o mal que ainda há em nós e que hoje nos faz sofrer. Como eu li aqui na semana passada, sobre todas as questões que trabalha a hipnoterapia, né? Então aqui só vou agora colocar algumas questões para a gente ver como é essas questões com mais profundidade. Carecemos de melhor estudo de nós mesmos. No autoconhecimento, essa está a chave que nos liberta do mal, que entrou em nós e aí permaneceu por uma questão de simples sintonia. Estava, observando um fato bem assim. Uma jovem, foi buscar a hipnoterapia, que ela sofre de daquela fibromialgia, né? Fibromialgia. Desde os 4 anos de idade. Já está com as suas fases de 20, 21 anos, 22 anos. E ela, ao sofrer essa questão desses 4 anos, também as suas relações sempre foi traídas, nas suas relações, nas suas amizades. Também teve todo esse processo. E quando vai fazer essa hipnoterapia, vai buscar a causa, porque essa é a questão da hipnoterapia, buscar a causa, nesse autoconhecimento. Quando se busca a causa, vai chegar lá, nessa fase dos seus 4 anos de idade. Quando naquele momento, aos 4 anos de idade, ela estava próximo, ao chegar na sala, ouvindo a sua mãe no telefone a conversar. E a mãe fala uma história bem assim no telefone. Por estar com dificuldades, desafio dessas dificuldades, achava-se num jeito, estava já se pensando em um jeito de ter que dar a menina para adoção, por não ter condições de talvez de cuidar daquela criança. A criança ouviu aquela história e a partir daquele momento criou-se essa fibromialgia, que se autoconstruiu aquilo, que levou ela durante toda essa existência, até a fase adulta. Quando ela descobriu aquela questão, aí ela foi se descobrindo que não havia necessidade mais de criar aquilo, que agora tinha que se projetar para um novo proceder.
E aí foi fazendo todo o trabalho nessa parte do inconsciente, se reprogramar, e quando fez esse trabalho completo, total, porque é um trabalho que leva esse tempo, igual está falando aqui, ó. Há muito que se fazer, né? Aqui, ó. Precisamos cuidar mais de nossa vida íntima, harmonizar os nossos sentimentos, equilibrar o nosso raciocínio, enxergar sem maldade, ouvir sem as distorções causadas por nossos próprios conflitos. Há tanto a fazer em nosso mundo interno. Tá vendo? Então, assim, nessa questão dela, foi-se ali equilibrado e trouxe a cura. Passou um tempo, ela foi e tal, né? Viver a sua vida normal. E aí chegou um momento da vida dela que de repente ela ligou de novo para o terapeuta e pediu ajuda de novo, que já estava voltando de novo aqueles problemas. Ao conversar, ali fomos identificar uma questão. Não tem mais como ter esse problema, porque esse problema foi sanado, fomos na causa dele. Não, mas eu estou sentindo a mesma sensação. Então, peraí, vamos investigar mais. Quando vamos de novo buscar na hipnose, acontecesse um outro fato. A mãe viajou. E quando ela viajou, agora, né? Viajou agora tem pouco tempo, a filha pensou-se de novo naquela ideia, como se estivesse sendo abandonada. De novo, né? Como se estivesse sendo abandonada. E ao pensar nessa ideia, criou-se de novo, condicionou-se de novo a mesma dor que já tinha há muitos anos atrás. E aí foi trabalhado aquilo, foi buscado de novo essa reflexão, a qual ela tem que trabalhar isso, não é verdade? E se transformar, para poder se iluminar. Entendeu mais ou menos? Gente, é cada questão. Quando eu estava observando nas semanas que eu comecei a contar essa história, quando estava vindo já de noite, chegando já por volta das 10h30, já no Gama, e eu estava visualizando um barzinho, né? E uma jovem mãe com seu bebê no colo e com aquele negócio que faz fumaça, né? Pega e sobe, faz aquela fumaça, com o bebê no colo. E aí o que acontece com aquela questão? Pois que é tal pai, tal filho, né? A história se repete. A figura de autoridade, no caso é o pai e a mãe, que é uma figura de autoridade, qualquer coisa que eles fizerem, é colocado como uma verdade. Em qualquer questão é colocado a verdade. Se tiver suas ideias distorcidas, é também colocado como uma verdade. Aquilo ali já vai se transformar aquela criança. Porque aquilo para ela é uma verdade. Porque o pai e a mãe é uma figura de autoridade. Para a criança, para o adolescente, para ele aquilo é fato. Não se discute certos fatos. Pois também tinha um jovem, né? Que era compulsivo. Compulsivo em mentir. Podia botar até uma camiseta de outra cor que ele continuava a mentir. Quando fez essa vamos ter que fazer esse trabalho com ele e tal, para descobrir essa causa. E ele viu uma cena a qual, né, a figura de autoridade tinha praticado, né, no caso, a pessoa ali, né, um dos cônjuges, tinha praticado uma ação não boa nas relações, né, conjugal. E aí, quando ele visse aquela cena, ele falasse assim, mas isso não pode, né? Aí falasse bem assim, a pessoa, né, que é a figura de autoridade. Não comentes nada, no caso assim, não comentes nada do seu pai. Aí ele falou, mas como é que eu vou fazer se eu vi? Não tem importância mentir. E quando falou que não tinha importância mentir, então o garoto virou um mentiroso compulsivo. Então assim, o que acontece? Todos os fatos, gente, de nossas dores, a qual aqui a gente entra, né, no processo, ó. Olha só. Eu só quero ver uma parte aqui que ele fala, onde a gente entra numa questão sobre a sintonia, né, ó.
Ó, meus filhos, não há dor que se eternize e não há problema sem solução. Toda dor demanda tempo para ser equacionada, tá vendo? Demanda tempo. Geralmente o tempo é necessário ao nosso aprendizado de transformação. Se a dor ainda não se retirou, é porque ainda não logramos o aprendizado necessário, não soubemos corrigir o mal que ainda há em nós, que hoje nos faz sofrer. Carecemos melhor de estudo de nós mesmos, no autoconhecimento, que é a chave que liberta do mal, em que entrou em nós e aí permaneceu por uma questão simplesmente de sintonia. Esse ponto que eu queria falar. Sintonia. Essa sintonia, a gente entrou ali nas ligações que a gente tem na nossa própria relação mesmo, e até na figura de autoridade. Então, assim, muitas das nossas formas da história se repetir, e eu falo isso mais outra vez, repetida, porque eu visualizei uma questão que, uma dor, por exemplo, se eu sofri uma certa dor, o que acontece se eu sofri com aquela dor? Eu passo a trazer aquela dor que eu tenho de sofrimento e ela vai sendo ali trazida para o ambiente a qual eu convivo, que eu já vou crescendo, vou evoluindo, né? Evoluindo não, vou crescendo, ficando adulto, vou trazendo aquela dor ali que eu vivenciei para aqueles membros ali do meu lar, que eles vão crescendo e vão acompanhando aquele processo, a qual vão se repetir lá na frente. Então, assim, é todo um processo complexo, é toda uma história complexa que a gente vai trazendo, né? Então, assim, o que a gente precisa, então, estar descobrindo? Buscar os recursos lá dentro de nós, de nosso inconsciente, achar aquelas dificuldades, achar aqueles problemas, e aí sim trazer, né? Trazer uma forma de luz para ela. Então é o seguinte, esse tipo de trabalho, ela só vai mesmo acontecer quando tiver uma interferência do hipnoterapeuta, né? No caso aqui, eu já convido, né, aqueles que quiserem buscar, estamos aí para a gente auxiliar nessa autobusca, tá certo? Nem todos os tipos de busca a gente vai ter uma solução. Por exemplo, tem história que se repete constantemente. Você vai lá, faz um trabalho espiritual, mas ainda não houve um processo de mudança na estrutura, porque existem questões que estão lá no inconsciente, e aí só pode ser buscada quando é naquele aprofundar, tá entendendo? E aí a gente vai achando as respostas. Essa toda experiência que eu gostaria de estar compartilhando, que está sendo compartilhada agora, né? Para a gente poder observar nesse aprendizado da vida que realmente temos muito que transformar, muito que trabalhar. É só isso que ele quis colocar aqui, o Bezerra, né? Com muita sabedoria. Porque os amigos espirituais, gente, faz esse tipo de trabalho. Eles buscam isso lá na intimidade. Eu sei disso porque uma vez, no tempo, eu tenho um vídeo meu gravado, né? De depoimentos meu no meu canal. E tá lá umas histórias que eu já gravei de questões que eu visualizei quando era buscado em mim, lá no meu próprio inconsciente, no lado espiritual, era buscado em mim uma certa questão, um certo, provavelmente um trauma, né, que eu devo ter gravado de outros tempos da vida. E nesse trauma, ele foi mostrando como é que era o meu comportamento naquela época. E meu comportamento naquela época não era muito ainda assim, de uma visualização perfeita das coisas, como questões mais assim, de que eu tenho que tomar uma certa decisão, mas não tomaria aquela decisão ainda. E aí quando era mostrado algo para mim e eu visualizava aquilo, e aquilo foi mostrando para mim que eu tinha que ter tomado uma certa decisão. Quando eu tomei aquela decisão, algo acontecesse que não foi bom para aqueles que estavam comigo naquela época. Então aí eu começava a perceber o seguinte, olha só como é que é. Agora a história muda, porque agora eu já começo a ver as coisas de uma outra forma melhor. E nessa forma de ver, a gente começa a tomar decisões mais no sentido mais perfeito nas questões da vida, né? E dos exemplos. Então, assim,
estava contando uma questão dessa com um colega lá do centro, né? Sobre essas questões que a história se repete. E ele falou bem assim: não é à toa que os pais são exemplo, não é verdade? Então é isso, por isso que a história se repete. Se o exemplo tem algum ponto de dor, aquela dor ela vai ser também carregada pelos outros também. Então a gente começa a perceber também das questões quando os pais não conseguem trazer para os filhos há certas experiências que eles têm que aprender. Aqui nas obras, por exemplo, nas questões dos seus estudar, né? Por exemplo, tem pai que não quer que os filhos aprendam isso aqui, não quer que aprenda algo aqui, não quer que se desenvolva, não quer que está ali. Por quê? Porque tem alguma dor lá dentro do seu ser também que se fecha para que ele não vá também vivenciar algo que possa libertar também. E porque se ele ver aquilo ou estudar aquilo, algo que vai se libertar, é como se talvez quebrasse algum tipo de questões íntimas que também ele possa ter. Então, gente, tá aqui uma questão. Nós temos que ajudá-los a buscar aprender as questões. Se vai ultrapassar nós, se vai ultrapassar os pais nas questões dos conhecimentos, o que vai importar essa questão? Nada. O que vai importar é o que ele possa se reconstruir e se redescobrir nas questões das experiências do conhecimento, né? Eu sempre incentivo aqui, né? Aqui na minha casa, sempre incentivo, ó, leiam os livros. Leiam, tá tudo aqui, certos ensinamentos estão tudo, muitos ensinamentos estão aqui. Leiam, busquem ler. Porque ao ler, vai ter muitos ensinamentos que precisamos já saber. Porque nós vamos assumindo as nossas vidas, vamos assumindo as nossas responsabilidades. E é melhor você assumir a responsabilidade tendo mais conhecimentos das questões da vida, né? Então eu gosto muito que saibam das questões, que aprendam com os espíritos. Há questões que a gente talvez não vai encontrar ainda todos os detalhes que a gente precisa, como a gente lê essa questão aqui de Bezerra, por exemplo, que fala do autoconhecimento. É claro que ele está falando de uma questão de autoconhecimento que, se caso eu não tenho umas certas bases do que ele quer dizer, eu só vou visualizar só superficialmente as questões. Mas como hipnoterapeuta, eu já sei o significado que ele está dizendo isso aqui. Então já está dizendo o quê? Buscarmos o quê? Algo que está lá submergido, que é um processo de uma dor a qual a gente entrou numa sintonia e a qual a gente vai ter que sarar ela. Vamos ter que sarar aquela dor. Vamos ter que buscar, né, solução para aquele processo. Eu vi, gente, assim, estava assim, um trabalho com essa pessoa, a qual eu sofria de castrofobia, né? Castrofobia. E aí, de repente, quando fomos buscar, né, esse tratamento de hipnoterapia, ele foi entrando, primeiro lá no seu momento, a qual ele tinha medo de apresentar. Sentia assim, um pouco de pânico na hora de apresentar para os colegas da aula, e aquele pânico vinha forte, aquela questão, e ele foi buscando como se transformar naquele momento, no seu inconsciente. Quando ele foi achando a própria solução e se transformou aquela ideia, pingou. Aquilo cessou. Mas ele foi evoluindo mais. Aí ele foi vendo outro momento que ele ficou com aquele pânico de novo. E quando foi buscado, ele era já da aeronáutica. E da aeronáutica ele tinha que apresentar aquele trabalho para os comandantes, né? Generais, coronéis lá, tal, os colegas de trabalho. E aquilo ele estudou sobre aviação, tudo, mas deu aquele pânico nele. A respiração forte, ficou meio claustrofóbico, né, naquela questão. E aí ele foi buscando no seu inconsciente, buscando o que aquilo estava lhe causando, e aí sanou aquele problema. Quando sanou o problema, depois ele foi ver em outro momento, em outro estado, a qual ele tinha pouco também de pânico, quando entrava naquela máquina, né, que é computadorizada, que você entra dentro dela, nos hospitais. Tomografia, né? E nessa tomografia vê tudo, né, por dentro, né? E aquilo ali ele começava a ficar em pânico com aquela máquina. Porque o local era fechado tal. E aí ele visualizava aquela questão e ia sendo sanada aquela história.
e relaxou-se nela, né? E foi aumentando as suas capacidades, né? De como é que estava antes, estava 4, 5, e aí foi fazendo aquela terapia, aí chegou nas notas 7, mas dera pouco, aumentou para 8, para 9, até que chegou 8,5, 9. Agora sim estava selecionado aquele processo. E aí, de repente, buscando mais, achou ele em outro momento, a qual ele, quando ele estava com seus filhos numa piscina, entrou naquela bola plástico gigante, inflável. Você entra dentro, né? Ela é inflável e tal, e você fica ali rodando naquela bola. Aquilo deu para ele um certo pano. Ele viu os filhos dele andando com a caba para lá e para cá. Nem ele ligava para ele. Ele falava assim: não, você nem está ligando para ele, quer dizer, você está esquecido. Né? E ele estava lá, passando. E ele se via ele mesmo 2 vezes se auxiliando, se transformando. E estava difícil ali de transformação, porque a questão era mais bem forte. E aí, de repente, foi aumentando a nota, né? Estava lá baixa, foi aumentando a nota, foi aumentando essa autoconfiança, foi aumentando até chegar nesse ponto 9, né? De 8 a 9 e equilibrar. Quando equilibrasse tudo mais, relaxou-se e aí voltou-se. E quando ele voltou, gente, foi uma terapia de 50 minutos, em ponto, 50 minutos. E aí, quando ele voltasse de tudo, relaxou. Aí foi fazer experiências, né? Foi fazer experiência de verdade. Foi lá na máquina, né? Foi lá com os filhos, no clube. Então, assim, tudo, gente, é uma coisa que... E às vezes esse tipo de dor, a gente vai levando aquela ideia para outros. Aí a gente, às vezes, vai dificultando outros de também viver por certas questões que a gente também tem. Desafios que a gente não selecionou. Então pensamos nisso. Eu gostaria de que fizesse uma reflexão mais profunda, né? Nesses autoconhecimento mesmo, do que necessita, porque eu visualizo algumas questões, né? Quantas pessoas às vezes está deixando de ser feliz? Quantas pessoas estão deixando de ser feliz porque criaste um mecanismo, como fosse quase uma autoprisão, né? Uma certa prisão de certas ideias, certos conceitos, e mostra uma certa polidez, mas está numa prisão de dor, de sofrimento, a qual a gente tem que se libertar, ajudando aqueles que estão lá dentro também se libertar, né? Os cônjuges, os filhos, e aí por diante, né? São muitas questões que envolvem, né? E eu visualizo isso assim, tudo assim, ao meu redor, tantas questões que estão interligadas. Tudo é interligado, todos os sistemas de histórias estão interligados, né? A qual a gente tem que buscar essas histórias todas, essas questões todas, atuar de uma forma que é aquilo que ele fala. Há tanto a fazer em nosso mundo interno que por vezes nos indagamos. Como o homem ainda é capaz de viver tão distraído de si mesmo. Então isso aqui, a gente cria um sistema de autoprisão e ficamos tão distraídos naqueles sistemas e a gente não sai mais. E aquilo torna-se uma verdade. Aí vira aquela polidez de verdade, de uma ilusão que criamos, que nunca foi real. Então aí a gente vai ver, né, o filho primogênito, a gente vai ver naquelas formas de acreditar naquele ponto, aquelas ideias, e não se reconstruir. A gente precisa se descobrir. E só no sentido desse autoconhecimento, com profundidade, é que vamos achar essas soluções. Aí fala, né, sigamos religiosamente o conselho do Santo Agostinho, exalado em O Livro dos Espíritos, que interroguemos a nossa consciência ao fim de que cada dia sobre o bem e o mal que houvermos praticado, pois somente assim, numa análise rigorosa de nós mesmos, haveremos de conhecer as parcelas áreas de nosso ser, que nos vincula ao mal e nos faz sofrer, e que por isso merece todo o esforço de nossa parte para irrigá-la com o amor que vem do Cristo. Irrigá-la, né? Temos que irrigar isso lá
no nosso inconsciente. Trabalhar tudo aquele processo daquele mal, trazer para a luz e nos modificar nosso ser e nossas vidas. Com muito amor, né? É um trabalho, assim, muito interessante. É uma transformação. Essa mensagem aqui, que eu visualizei hoje aqui, né? Com vocês, é a mensagem que eu já tinha lido em outro momento, só que agora eu estou lendo por outro prisma, né? Pelo prisma da hipnoterapeuta. Então, nesse caso aqui, é uma mensagem perfeita para mesmo passar para as pessoas, para buscar, trazer essa orientação. Nessa tipo de orientação, eu já consigo trazer as pessoas para essa reflexão e para essa busca profunda, né? É a mensagem de um trabalho mesmo terapêutico, né? Perfeito aqui para a nossa noite, para a nossa reflexão, a qual vem para nós refletir do alto, né? Praticamente essa lição. Quanto tempo? 35 minutos que eu já falei aqui? É, o tempo passou e que eu nem vi, 35 minutos. Então vamos agradecer nossos momentos de reflexão. Então, como há, Senhor, muito o que fazer dentro ainda de toda essa transformação de nossas vidas, que possamos nos estar inspirados a fazer esse trabalho com mais profundidade, determinação, dessa irrigação profunda, para podermos assim vivermos bem, vivermos mais equilibrados, mais em paz com os nossos sentidos. Queremos agradecer essa oportunidade desses aprendizados, à luz do Espiritismo, à luz da vida, Senhor, que nos faz acordar, que nos faz transformar, que essas bênçãos podem chegar a todos que precisam nessa noite, a todos que estão aqui me ouvindo, a minha voz, a você que ouve a minha voz nesses instantes, que possa ser, né, dar essa oportunidade para ti, que possa vir. A gente vai conversar, vai buscar o auxílio que precisa para achar soluções. Que o Senhor da vida possa nos iluminar hoje, agora e sempre, cada um de nós, nessas bênçãos da vida. E só agradecer a Ti, Senhor, por essas iluminações que vá trazendo para a gente um novo caminho, uma nova esperança. Que assim seja. Agradecer a todos, né? Um ótimo final de semana. Vamos com Deus.